Bem, então essas são as principais alterações trazidas pelo marco regulatório nessa regulamentação das parcerias públicas. E aí, quando a gente vai olhar lá a portaria SMARTS 55, que vai trazer especificamente os procedimentos de como será esse marco regulatório dentro da Secretaria de Assistência Social do município de São Paulo, a gente tem agora especificamente, que a gente vai começar a tratar, qual vai ser o procedimento de seleção da organização social que vai executar as parcerias no chamamento público. Então, como acontece? A SAS, a Supervisora de Assistência Social do Território, vai enviar para o secretário a necessidade de abertura do chamamento. Ela vai ter lá na portaria quais são os documentos e qual o procedimento do que ela tem que enviar para ser aberto esse chamamento. Esse chamamento, o secretário vai autorizar a publicação do edital desse chamamento no Diário Oficial, e aí a gente vai ter a publicação do edital de chamamento. No edital de chamamento, a gente vai ter todas as regras para a seleção dessa organização. Regras que já estão postas lá na portaria 55, regras que já estão lá no Miroski, mas elas vão se repetir no edital de chamamento. Da mesma forma que a portaria não pode contrariar o Miroski, o edital também não vai poder contrariar a portaria. E a comissão de seleção e todas as pessoas envolvidas no chamamento também não vão poder contrariar esses instrumentos normativos. Então, lembrando que essa quantidade de instrumentos existe justamente pela atuação do Estado estar amarrada e pelo princípio da legalidade para a administração pública, tudo que a administração pública for fazer, qualquer passo que ela for dar, tem que estar posto em lei, permitido em lei. Então, o edital de chamamento vai estabelecer uma data para apresentação das propostas das organizações interessadas em participarem da seleção. Todos os prazos da portaria 55 são em dias úteis, tá bom? Fixada essa data de apresentação das propostas, se algum interessado ou alguém do povo verificar que existe alguma irregularidade nesse edital de chamamento, 5 dias úteis antes da apresentação da proposta, em até 5 dias úteis antes, né? Então pode ser 10 dias úteis, 20 dias úteis antes, não pode ser 4. Essa pessoa pode apresentar o que a gente chama de impugnação do edital. Olha, esse edital ele é ilegal porque colocou aqui que só pode ser organização social que tenha 100% dos seus dirigentes mulheres, por exemplo. Então não pode, vamos impugnar esse edital porque ele está ferindo de alguma forma o interesse de alguém. Ou contrariou alguma norma da portaria, ou contrariou alguma norma do Miroski, ou contrariou algum dos princípios que nós conversamos, etc. Teve impugnação, tem que julgar a impugnação antes da data da apresentação das propostas. Então, até um dia antes da apresentação das propostas, essas impugnações têm que estar resolvidas. O edital tem que estar livre para continuar a seleção. Data da apresentação das propostas, as organizações interessadas vão apresentar suas propostas em envelopes lacrados. O que vai ter de importante nessas propostas? O plano de trabalho. O plano de trabalho aqui passa a ser muito importante na regulamentação, aí, a partir do marco regulatório, porque o plano de trabalho vai ter algumas coisinhas muito importantes para quando começar a execução dessa parceria. Que coisinhas são essas? As metas. Então, a organização vai ter que falar quais são as metas que ela
pretende cumprir na execução dessa parceria. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque é por essas metas que a organização vai ser cobrada pelo gestor da parceria, e é por essas metas também que ela vai ser avaliada, né? Se cumpriu o objeto, se não cumpriu, se executou as metas, se não executou. Então, no plano de trabalho, muito cuidado no estabelecimento das metas. E cuidado também, assim, vocês têm que colocar metas pertinentes ao serviço, metas que privilegiem o interesse público e metas que vocês saibam que vocês vão se dedicar a cumprir, porque é em cima dessas metas que vocês serão cobrados. Então, não vale colocar metas que não tem nada a ver com o objeto da parceria, não vale colocar metas que não guardam relação com o que o objeto ali da parceria quer que seja realizado. Agora, se vocês quiserem colocar uma mega meta, pode, mas tem que tomar cuidado, porque vocês precisam pensar que vocês têm que dar conta da execução dessas metas, tá? Outra coisa importante que vocês vão apresentar é o demonstrativo de custeio. O edital ele vai trazer um modelo de demonstrativo de custeio, o que na prática acaba não fugindo muito daquele modelo, né? Mas, considerando a possibilidade de custos indiretos, existe a possibilidade aqui de se colocar os custos indiretos e alterar alguns elementos de despesas ali desse demonstrativo de custeio. O que é importante saber aqui? Os custos indiretos, eles podem ser colocados como proposta, mas na avaliação dos pontos, existe um critério de pontuação menor custos indiretos, então, dependendo do seu valor de custos indiretos, você fica prejudicado na pontuação da seleção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto você não pode prejudicar os custos diretos para colocar custos indiretos. Então, não posso, por exemplo, zerar a alimentação para colocar custos indiretos. Não posso. Não posso prejudicar nenhum dos custos diretos para colocar custos indiretos, tá? Então, essa é outra observação importante. E a terceira observação importante, que a gente vê que na prática, alguns custos indiretos, como o tal do gestorzão, que seria aquele funcionário dedicado a algumas questões administrativas do tipo RH, contabilidade, movimentação financeira, que o gerente acaba não dando conta de executar, que poderia ser colocado como custos indiretos, não está sendo muito aceito pela secretaria ou pelas supervisões. Então, é preciso tomar cuidado com isso, tá? Outra coisa que já tem que ter no plano de trabalho é a possibilidade de pagamento em dinheiro ou cheque, porque, via de regra, a movimentação financeira no marco regulatório, ela é feita por transferência bancária ao titular. Então, se você for comprar alimentação no mercado do Zezinho, vai ter que ter a transferência bancária para a conta do mercado do Zezinho. Existem algumas despesas que, por sua característica ou características do estabelecimento, a organização não vai conseguir realizar por pagamento por transferência bancária eletrônica. E aí, se houver essas hipóteses, então já tem que mencionar no plano de trabalho quais são essas hipóteses, os valores, e aí se o pagamento vai ser em dinheiro ou cheque. Aqui existe algo que ainda não está muito claro, que é a possibilidade de pagamento de boleto e a possibilidade de cartão de débito. Isso não está mencionado expressamente na regulamentação ainda. Fala-se somente de transferência eletrônica ao titular, e a gente não sabe se essa transação bancária, né, se essa transação bancária incluiria boletos e cartão de débito, que são transações bancárias com identificação do favorecido. Então, isso é uma coisa que a gente só vai saber
mais para frente, conforme as coisas forem acontecendo. Adianto que na Secretaria do Estado de São Paulo, a Secretaria de Assistência do Estado de São Paulo, o boleto não é permitido, mas o cartão de débito é. Então, fica aí uma primeira interrogação neste momento. E aí eu acho que o diálogo com as supervisões, tudo isso vai sendo esclarecido. Então, esses são os pontos importantes a serem observados no plano de trabalho. Todas as organizações apresentaram dentro da data os envelopes contendo o seu plano de trabalho. E aí, vai ser designada a data da sessão pública. Nessa sessão pública, os envelopes serão abertos, é uma sessão com possibilidade de participação de todos, inclusive representantes das organizações. É a antiga audiência, que vocês estão acostumados. E é assim, os envelopes são abertos, falado publicamente quais são os documentos que foram apresentados. O ideal é que tudo isso fique registrado na ata dessa sessão pública. Então, olha, abriu-se primeiro o envelope da organização tal, o envelope continha plano de trabalho, demonstrativo de custeio, blá, 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 né? Ou, aí depois abriu do envelope da organização do Beltrano, a organização do Beltrano apresentou o XPTO de documentos. Tudo isso é importante que esteja em ata para não abrir possibilidade de questionamentos do tipo: eles não apresentaram o SEBA, só que isso também não está escrito na ata, e agora, sei lá, se de repente não fizeram uma coisa meio escondida para apresentarem, né? Então é importante que a ata tenha todas essas informações. A sessão pública depende de como a comissão vai conduzir, mas pode dar oportunidade para as organizações falarem dos seus planos de trabalho ou não. O que a gente tem visto na maioria dos casos, que as sessões públicas têm sido bem objetivas, abre envelope, confere documento e encerra, até porque tem acontecido muitas sessões públicas, né, por conta da transição de um marco para o marco regulatório. Então, tem sido bem objetivo, abertura dos envelopes, se elenca os documentos apresentados, eventualmente se estabelece um prazo de um dia para complementação e etc. Da sessão pública, pode-se abrir até 5 dias úteis para esclarecimentos de ordem documental. Pode ser menos? Pode. Olha, apresente em um dia os SEBAs que vocês não apresentaram, por exemplo. E aí vai ser solicitado esses esclarecimentos de ordem documental e a organização aí vai ter 7 dias úteis. Aliás, desculpa, vai ter 5 dias úteis para apresentar, até 5 dias úteis, vai depender do que a comissão estabelecer, para apresentar esses documentos. Resolvida essa questão de ordem documental, vai se realizar o julgamento das propostas. A comissão vai pontuar as organizações de acordo com os critérios que já estão elencados no próprio edital, os critérios de pontuação, que já estão na portaria 55. Então, através desse critério objetivo de pontuação, vai se dar pontos para as organizações, e aí vão se classificar as propostas. Vai ser publicada a classificação das propostas, e aí da publicação das propostas, abre-se um prazo de 5 dias úteis para se recorrer do resultado. Se houver recurso do resultado, a organização recorrida, geralmente a primeira colocada, é notificada para apresentar contrarrazões, no prazo também de 5 dias úteis. Aqui sempre lembrando, no princípio do contraditório, então se tem um ato público que prejudica alguém, esse alguém vai ter oportunidade de defesa. As contrarrazões são as defesas de quem seria eventualmente prejudicado com o deferimento desse recurso.
E em 3 dias úteis da apresentação dessas contrarrazões, a comissão vai julgar esse recurso, dizendo se tem pertinência ou não. Após esse julgamento, a SAS vai analisar esses recursos também, tem um prazo de até 5 dias. Esses são prazos máximos, eles sempre podem ser reduzidos, então se às vezes tem uma pressa na implantação de um serviço, tudo isso pode ser abreviado, com exceção dos prazos de recurso, né? Então, tem que esperar os 5 dias úteis para ver se vai ter recurso do resultado, não tem como, né? A não ser que as organizações se manifestem formalmente dizendo que abrem mão do prazo recursal e não tem interesse de interpor recurso, existe essa possibilidade também. E aí, a SAS também vai analisar esses recursos e vai se manter a classificação ou vai se alterar a classificação final. Não restando mais dúvidas e, portanto, da classificação, nós temos lá o primeiro colocado. Aí o primeiro colocado é convocado para a apresentação dos documentos. Que documentos são esses? Ficha limpa, CND, CENTES, CMDCA, todas aquelas documentações que vocês já estão acostumados a apresentar. Aqui, assim como na licitação, a gente inverte o momento de apresentação desses documentos justamente para evitar, por exemplo, se eu tiver 10 organizações participando da seleção, que essas 10 organizações tenham que apresentar toda a documentação, né? Que seria um trabalho desnecessário, analisar a documentação de 10 organizações, sendo que só uma será selecionada. Então, aqui estabelece-se como regra que seja apresentada a documentação somente do primeiro colocado. Então, convoca-se esse primeiro colocado para apresentação dos documentos. Esse primeiro colocado vai ter 2 dias úteis para apresentar os documentos. Depois desses 2 dias úteis, a análise desses documentos apresentados vai ser feita em 2 dias úteis. E aí, se tiver alguma complementação nessa documentação, alguma dúvida ou documentação faltante, vai ser estabelecido mais 5 dias úteis para que essa documentação seja apresentada. Tudo certo, documentação ok, sem problemas, vamos passar para a fase de regularização do imóvel. Ah, não, essa organização não tem a documentação, não vai ter jeito. Chama-se o segundo colocado, convoca ele para apresentar documento. Desclassificou, foi desclassificado o primeiro, chama o segundo, e aí começa de novo. 2 dias úteis para apresentar documento, 2 dias úteis para analisar os documentos, 5 dias úteis para apresentar complementação documental, estando tudo certo, regularização do imóvel. Não está tudo certo, não tem documentação, terceiro colocado, e assim por diante. Aí você vai ter na portaria 55 todo o procedimento para se regularizar um imóvel, nos casos em que a parceria exigir um imóvel, nos casos em que já não é um imóvel da própria prefeitura e etc. Há algumas supervisões que já estão pedindo a documentação do imóvel na apresentação da proposta, então isso pode acontecer, pode ser um dos quesitos lá de esclarecimento documental, porque na realidade, quando a organização se propõe a parceria, ela já tem em vistas, em tese, ela já tem que ter em vista um imóvel, né? O que ela não está fazendo é já apresentar a documentação. Então, em tese, já tem um imóvel ali que pode ser o imóvel da execução da parceria. Então, muitas supervisões já têm exigido essa documentação na apresentação lá do plano de trabalho, nos envelopes. E quando chega na sessão pública não tem essa documentação, a organização é notificada para apresentar a documentação complementar dentro do prazo estabelecido lá na própria sessão. Após isso, imóvel regularizado, tudo certo, todo esse procedimento do chamamento passa pela comissão a SAS vai nomear quem vai ser o gestor da parceria, quem serão as pessoas que vão compor a comissão de avaliação e monitoramento, e esse processo eletrônico vai ser encaminhado após isso para SMAD, secretaria.
Lá na secretaria, ele vai passar primeiro na coordenação de gestão de parceria para ver se está tudo certo, depois na coordenação de finanças e orçamento para que seja feita os procedimentos orçamentários necessários para o pagamento dessa parceria. Depois passa pela coordenadoria jurídica. Estando tudo certo nessas coordenações, ele volta para o secretário para que seja homologado e aí publicado o termo de colaboração no Diário Oficial para começar a valer a parceria. Esse é o procedimento do chamamento, bem abreviado, né? E aí aqui a gente já começa a ver que tem alguns instrumentos bem claros, que é para participação social, contraditório, impessoalidade, tá bom? E isso essa seleção nem sempre tinha esse caráter tão claro de impessoalidade na escolha da organização, né? Então abria-se espaço para muitos questionamentos. Então agora a gente tem esse procedimento posto aí, sem muitas dúvidas. Sobre a movimentação financeira dos recursos, na portaria 55, algumas coisas importantes são que os recursos vão ser creditados em conta bancária mantida pela organização junto à instituição financeira pública. Essa instituição é o Banco do Brasil, está lá na portaria da Secretaria da Fazenda 210, mas os recursos, com uma alteração que houve depois da publicação da portaria 55, eles podem ser movimentados em instituição financeira pública ou privada, desde que seja uma conta específica para a parceria. Tudo bem? Os custos indiretos, quando tiver custos indiretos de contratação de pessoal, tal do gestorzão, tem que ser obedecidos alguns requisitos. Se tiver rateio entre serviços, tem que colocar quanto tempo que ele vai ficar trabalhando para cada serviço, quais são as funções e etc. E no parágrafo 2º, artigo 69, a gente vai achar aqueles requisitos lá dos custos indiretos, e aí, dentre eles, a gente destaca a questão de não poder prejudicar custos diretos para colocar custos indiretos. Outra alteração que a portaria 55 traz é o fundo provisionado tem que ser aplicado em caderneta de poupança. Então, pela regulamentação antiga, podia ser um CDB, podia ser outras aplicações. Agora não, agora é caderneta de poupança. RH incompleto, uma regrinha que já funcionava em tese para algumas supervisões, para outras não. Mas se o RH ficar incompleto, algum funcionário pediu a conta, ou foi demitido, ou abriu uma vaga a mais, a organização vai ter aí 60 dias para substituir esse posto. Dentro desses 60 dias, a verba não utilizada desse RH vai poder ser flexibilizada. Após esse período de 60 dias, se continuar sem a contratação, a verba não pode ser flexibilizada e vai ter que ser devolvida, tá? Outra coisa que a portaria 55 vai trazer é a glosa por serviço não prestado. A glosa por serviço não prestado já é muito comum dentro da esfera dos contratos administrativos, né, de serviços terceirizados principalmente, lá naquela esfera da 8666. Então, dentro da 8666, como funciona? Eu contratei aqui 5 postos de limpeza. Fulaninha ficou doente, faltou, não sei o quê. A empresa, a funcionária não vai comparecer para trabalhar, mas o poder público não está contratando a funcionária, o poder público está contratando o posto de limpeza. Então, a empresa é responsável em repor aquele posto. Se aquele posto não foi coberto naquele dia, há um desconto, uma glosa por serviço não prestado. É assim que funciona na esfera dos contratos administrativos. Aqui, na esfera das parcerias, não vai ser dessa forma. Por quê? Porque na parceria não se está contratando o posto de trabalho, está se contratando a execução daquele serviço.
né? Então, a falta do funcionário não vai acarretar de imediato uma glosa, né? Como a gente viu, depois dos 60 dias de não substituição do funcionário, é que essa verba vai ter que ser devolvida. Porém, por exemplo, a organização decidiu emendar um feriado que não foi autorizado pela prefeitura, decidiu da cabeça dela. Ou em determinado dia não abriu o serviço, então foi um dia de serviço não executado. Esse dia vai ser glosado de imediato pela supervisão, pelo gestor da parceria. Isso já pode ser glosado de cara, tá? Hipótese de retenção do repasse das verbas não é muito diferente do que já existia. Tá lá tudo no artigo 72 da portaria. E outra diferença também trazida pela portaria 55 é a possibilidade de aquisição de bem permanente com verba de implantação. Antes não podia adquirir bem permanente com verba de implantação, agora pode, mas sempre lembrando que uma vez adquirido bem com verba de implantação, esse bem é de ESMADES. Então, parou de executar o serviço, a organização vai sair, esse bem permanece para ESMADES, não pode esquecer disso, tudo bem? Agora, outras alterações de ordem prática com relação à prestação de contas. Então, agora os instrumentais de prestação de contas são outros e os momentos de prestação de contas são outros, segundo a portaria 55. É lógico que nesse começo, né, nessa transição, pode ser que muitas supervisões exijam o cumprimento das duas formas de prestação, da antiga e da nova, mas a ideia é que as coisas fiquem, a prestação ocorra como preceitua a portaria 55. Então, a gente deixa de ter uma prestação de contas mensal e passa a ter uma prestação de contas semestral. Mas, em compensação, não teremos a prestação de contas mensal, mas teremos um ajuste financeiro mensal. Então, esse ajuste financeiro mensal, ele vai acontecer da seguinte maneira. A organização social vai mandar um ofício para o gestor da parceria e esse ofício vai conter a DEAFIN, que é uma declaração de ajuste financeiro, um instrumental específico desenvolvido pela Secretaria de Assistência para esse momento, um relatório sintético de conciliação bancária, que é o mais importante desses instrumentos, ao meu ver, que ele vai ser a tradução do que aconteceu na conta bancária da parceria. Então, qualquer pessoa tem que ser capaz de pegar o extrato bancário e o relatório de conciliação bancária e entender o que foi cada lançamento do extrato, né? Quanto mais esclarecido tiver esse relatório de conciliação bancária, melhor para todo mundo, menos trabalho para o gestor da parceria, menos dúvidas e aí mais tranquilidade para a organização. Então, se puder colocar no relatório de conciliação bancária, inclusive na mesma ordem que está no extrato, melhor. Memória de cálculo do rateio de despesas, se houver. Então, se houver alguma despesa que é rateada entre os serviços, tem que ter a memória de cálculo desse rateio. No ajuste financeiro mensal é isso, até chegar o momento semestral, que é o da prestação de contas propriamente dito. Então, 30 dias úteis após o fim de cada semestre é o período que existe para que seja apresentada essa prestação, é o prazo que existe para que seja apresentada essa prestação de contas parcial. Da mesma forma, a organização social vai apresentar um ofício ao gestor da parceria, só que esse ofício vai ser acompanhado de mais documentos do que o ajuste financeiro mensal. Aqui vai ser apresentado um relatório parcial de execução do objeto, que vai falar do serviço executado propriamente dito nessa parceria durante esse semestre, vai falar do alcance das metas, vai falar das ações desenvolvidas, dos resultados obtidos mensalmente, da relação de bens adquiridos. E uma coisa legal aqui também é o material comprobatório do cumprimento do objeto. Então, fotos, vídeos das atividades, tudo isso vai ser apresentado nesse relatório parcial de execução do objeto e também vai ser divulgado, né, de acesso público para que as pessoas consigam ver a execução daquele serviço.
Além desse relatório, vão ser apresentados os extratos bancários dos últimos 6 meses. Então, no ajuste mensal não se apresenta o extrato bancário, e se apresenta os dos 6 meses no semestre, na prestação de contas. Tenho notícias de algumas supervisões que estão pedindo os extratos bancários mensalmente, então esse momento de transição é marcado muito por isso, né, por esse mix de regras, mas em algum momento isso deve entrar no eixo para ficar como a portaria 55 exige, né. O relatório sintético de conciliação bancária, você já vem apresentando ele todos os meses, e então aqui na prestação de contas só vai apresentar do último mês que ainda não foi apresentado. A memória de cálculo de rateio de despesa é a mesma coisa, você já vem apresentando todos os meses, para quem tem rateio de despesa, só vai ser apresentado do mês que não foi. Comprovação de contrapartida, quando houver. Folha de pagamento, que é um documento simples que a contabilidade emite, acredito que aqui eles estejam se referindo à folha analítica, né, de pagamento. E aí é sempre do período inteiro, dos 6 meses, né. A comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas, o comprovante dos depósitos do fundo reserva e o documento comprobatório de pagamento a prestadores de serviços de oficinas e horas técnicas. Prestadas essas contas, o gestor da parceria vai analisar o alcance das metas e dos resultados propostos. E a equipe financeira vai fazer a verificação da conformidade das despesas e da conciliação bancária. Então, a gente vai ter um trabalho conjunto aí, né, focando o gestor da parceria no alcance das metas aquelas que vocês estabeleceram em plano de trabalho, e de resultados, através dos indicadores. Vocês vão ver que a portaria 55 que a portaria 55 e o próprio edital vai trazer a mensuração desses indicadores. Vocês vão ver que tem indicadores de três dimensões, de 3 ordens distintas, uma que diz respeito à movimentação financeira, um outro que diz respeito à administração mesmo, à gestão do serviço, outra que diz respeito ao objeto final, à técnica envolvida. Então, você vai ter inúmeros indicadores que vai ser mensurado através dessas pontuações pelo gestor de parceria, e a equipe financeira vai verificar a conformidade das despesas com a conciliação bancária. Se as metas não foram alcançadas ou se houver evidência de irregularidade nessa movimentação financeira, o gestor da parceria vai notificar a organização social para que ela apresente em 30 dias úteis um relatório parcial de execução financeira. Esse relatório vai ser assinado pelo presidente e contador. Até então, antes do marco regulatório, da portaria 55, todas as prestações de contas eram assinadas pelo presidente e contador. Agora, só vai ser necessária a assinatura do contador se chegar nessa fase em que existe alguma evidência de irregularidade na movimentação financeira. E aí vai ter que ser apresentado um relatório parcial de execução financeira assinado também pelo contador. Nesse relatório, vai ter que ter relação das despesas e receitas, cópia simples das notas fiscais e comprovantes fiscais. E aqui é importante perceber que se antes da portaria 55 sempre se apresentava as notas fiscais para a prestação de contas, agora não. Agora se apresenta o extrato bancário. O extrato bancário, em tese, é suficiente porque vai ter a identificação de quem recebeu as transferências bancárias e, juntamente com isso, vai ter lá o relatório de execução do objeto, que vai ter as fotos das oficinas. Então, de fato teve alimentação, de fato teve material pedagógico, uma coisa vai juntar com a outra. E aí, se tiver alguma suspeita de irregularidade daquilo, aí sim a organização pode ser solicitada a apresentar as notas. Isso quer dizer que as despesas têm que continuar ocorrendo da mesma forma, né, com emissão de nota fiscal, mas que não necessariamente elas serão apresentadas. Você só tem que ter a guarda e a organização desses documentos. Também vai ser apresentado junto a esse relatório complementar a folha de pagamento dos recursos humanos e demais documentos que o gestor entenda como necessário.
Sendo apresentado esse relatório com essa documentação, vai haver um parecer técnico de análise da prestação de contas, e se houver alguma evidência, se permanecer a evidência de irregularidade ou de inexecução do objeto, né, se ela não for sanada com aquele relatório que for apresentado, o gestor da parceria vai notificar novamente a organização social para que em 30 dias úteis ela sane as irregularidades, cumpra a obrigação ou apresente justificativa. E aí, diante disso, o gestor da parceria vai atualizar o parecer dele e glosar eventuais valores correspondentes a essa irregularidade. E após isso, ele vai decidir se há uma continuidade da parceria com devolução da verba em questão, ou se já é caso de rescisão unilateral da parceria, devolução de valores e tomada de conta especial. Ao final da parceria, vai ocorrer a chamada prestação de contas final. Ela ocorre em até 30 dias úteis do término da vigência. Ela é muito parecida com a prestação de contas semestral, né? Com a diferença que, ao final, vai ter que ter o recolhimento aos cofres públicos de eventuais saldos nas contas, inclusive do fundo reserva. Então, no caso do fundo reserva, é feito um cálculo com a demissão dos funcionários daquele serviço, e esse valor correspondente às demissões é transferido para uma conta da organização. E o restante, que sobrar no fundo reserva, se sobrar, é devolvido aos cofres públicos. Lembrando que nesse cálculo das rescisões, não se inclui já de cara a multa sobre o FGTS de demissão sem justa causa. Pode ser incluído? Pode, mas se for o caso de ser incluído, tem que ter um requerimento junto com essa planilha de cálculo, um requerimento administrativo próprio, justificando por que está incluindo a multa do FGTS nesse cálculo. Tudo bem? E aí, feita toda essa prestação de contas final, o gestor da parceria vai fazer uma análise final dessa prestação de contas. E se houver nessa análise final um descumprimento de metas ou uma evidência de irregularidade, opa, foi para o lugar errado aqui. E se houver uma evidência de... Ele não está me obedecendo. Se houver uma evidência de irregularidade ou ainda de inexecução do objeto, vai acontecer aquele mesmo procedimento de quando na prestação de contas não tem evidência de irregularidade. O gestor da parceria vai notificar a organização para que em 30 dias úteis ela... Aqui. O gestor da parceria vai notificar a organização para que em 30 dias úteis ela apresente relatório e documentação complementar. Com a diferença que aqui a gente já está falando de um serviço que está terminado, então não vai se terminar com o serviço, né? E aí, sobre a decisão final, sobre a prestação de contas final, a comissão de monitoramento e avaliação vai aprovar as contas, que acontece quando as metas e os objetos foram cumpridos, ou vai aprovar as contas com ressalva quando as metas e objetos tiveram alguma impropriedade, ou vai rejeitar as contas quando não teve prestação de contas, quando teve descumprimento injustificado das metas e quando teve no objeto, na prestação de contas, alguma inadequação. Da decisão da comissão de monitoramento, a organização vai ser notificada e aí ela pode apresentar um recurso à SAS no prazo de 10 dias úteis, e esse recurso terá que ser julgado no prazo de 30 dias úteis. Ou ela pode, ao invés de apresentar recurso, já sanar as irregularidades no prazo de 30 dias úteis. Após essa fase recursal, se persistir a rejeição das contas, tem a decisão de devolução da verba. E aí, na devolução, é emitida uma DANSP, que deve ser recolhida pela organização, e caso essa guia não seja recolhida,
a organização, a organização tem algumas possibilidades de fazer esse pagamento com prestação de serviço e etc., mas tudo isso é sujeito à aprovação do secretário, tá bom? Então, o aspecto geral é esse, é isso que a gente tinha na apresentação das formações que nós tivemos. Lógico que lá nós tivemos oportunidades de tirar dúvidas e conversar mais especificamente sobre todos esses procedimentos, mas quem estava pedindo aí a apresentação, temos agora a apresentação em vídeo. Espero que seja boa e proveitosa para todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande beijo a todos e boa sorte nos trabalhos.